Existe algo quase mítico na marca Ducati. Por décadas, ela simbolizou um tipo de paixão mecânica que é claramente importante para os entusiastas de motocicletas. Válvulas desmodrômicas precisas, embreagens secas e barulhentas, a silhueta de uma superbike vermelha gravada na consciência coletiva de várias gerações de motociclistas. Mas hoje, Ducati existe em uma realidade completamente diferente. A empresa é maior, mais refinada, corporativa e apoiada por um dos maiores grupos automotivos do mundo. Eles fizeram concessões e sacrifícios pela confiabilidade e adoção em massa, algo difícil de aceitar para os ducatistas mais devotos. Curiosamente, de certa forma, a Ducati está melhor do que nunca. Apesar de ser uma versão diluída do que já foram, um reflexo polido, eficiente e sanitizado do brilho cru e imperfeito que os tornou famosos em primeiro lugar. Hoje vamos falar sobre como isso aconteceu, se é para melhor ou se isso realmente importa, vamos lá. Olha, se você quer entender a magnitude da metamorfose da Ducati, precisa olhar para a empresa como ela existe hoje, em 2025. Atualmente a Ducati opera sob o guarda-chuva do grupo Volkswagen, ao lado de marcas como Lamborghini, Audi e Porsche. Família de gigantes automotivos com orçamentos de engenharia comparáveis ao produto interno bruto de países do terceiro mundo. A Ducati já produziu motocicletas na casa dos 10 mil por ano, agora eles chegam perto de 70 mil por ano. A rede de concessionárias deles é enorme, são globais, sofisticados e consistentes, bem diferentes de suas origens como pequena fabricante improvisada. Como muitas fabricantes italianas de motos, sua imagem foi transformada. De um grupo de pilotos improvisados construindo máquinas únicas feitas para durar apenas o tempo de uma corrida para uma marca internacional de luxo. Devido a essa escala, a Ducati hoje produz motos para quase todos os tipos de pilotos. A Panigale V4 representa a versão moderna da excelente trajetória deles nas corridas, mas isso é apenas uma pequena parte da atual obra da Ducati. Além das super esportivas, eles oferecem motos Sport Touring, Trail, Cruisers, Motards e até uma de aventura. Eles têm várias opções e forte presença no mercado, mas essa expansão custa caro. A Ducati adota a mesma estratégia de plataforma cruzada que os fabricantes japoneses para sustentar essa diversidade. O novo motor V2 deles está em todo lugar. Está na Panigale V2, na Street Fighter V2 na Monster, na Hyper Motard, na Multistrada e até na atualizada Desert 10. É sem dúvida um ótimo motor, tem muito torque, entrega linear e um som incrível. Ele tem a maior relação peso-potência de qualquer motor de 2 cilindros que a Ducati já fez até hoje, mas também é bem normal pelos padrões da Ducati. É moderno, racional e versátil, você poderia até descrever como pouco romântico. É meio que a resposta da Ducati ao motor bicilíndrico em linha. Estão usando esse motor em quase todas as motos, tornando todas menos especiais. Você não acha que nem tem um nome italiano apimentado como Desmo 4 ou Testa Stretta? É só V2, nem chega a ser V2. O V4 tem uma trajetória similar. O Desmo Sedici Stradale, herdeiro do programa Moto Grande Prêmio da Ducati, está presente apenas na Panigale V4 e Street Fighter Q4. Todos os outros modelos V4, como a Multistrada V4 ou a Diavo, todos usam o V4 Gran Turismo, motor desenvolvido sem válvulas desmodrômicas, proporcionando manutenção espaçada e funcionamento suave e previsível. Os Desmos, que já foram a espinha dorsal da identidade mecânica da Ducati, agora existem apenas no mais alto escalão do catálogo deles. Até a Hyper Motard 698 Mono, um dos projetos mais interessantes recentes da Ducati, sofre com a mesma limitação de mercado. Eles desenvolveram o monocilíndrico de produção mais potente já feito, com Desmos e tudo. Mesmo com o investimento em P e D, a Ducati se recusa a aprimorar a nova plataforma. Eles não usaram o motor para reviver a Supermono, uma moto de corrida ultra leve monocilíndrica. A Ducati hoje não cria mais projetos excêntricos por paixão, agora desenvolve projetos estratégicos com retorno garantido. E isso exemplifica ainda mais o tema do vídeo de hoje. A Ducati de hoje é muito diferente da Ducati do passado. Para entender o que foi perdido, precisamos observar um mundo totalmente diferente. Há 1926 produzindo rádios e equipamentos elétricos, e não motocicletas. Era como uma antiga Radio Shack. A fábrica deles, em Borgo Panigale, era modesta e estava sempre com poucos recursos. A Segunda Guerra Mundial moldou a indústria na Itália como um todo, e a Ducati não ficou imune a isso.
eles tiveram que se reinventar para sobreviver nesse novo cenário. Como outras empresas da época, a Ducati começou a fabricar bicicletas motorizadas no pós-guerra, focando a mobilidade em sua nova filosofia. A verdadeira identidade da Ducati surgiu com Fabio Taglioni no início dos anos 1950. Sua influência inicial na marca foi fundamental. Taglioni foi um visionário. Com expertise em engenharia, arte e design, ele pioneirou o motor L-Twin da Ducati, não por ser fácil ou eficiente, mas pelo desempenho e caráter. Ele aprimorou o quadro treliçado de aço, trazendo uma arquitetura antes exclusiva das corridas para motos de produção. Mais importante, ele fez a Ducati adotar as válvulas desmodrômicas, um sistema muito complexo. Nenhum outro fabricante achou que valia investir nisso. Virou piada para eles, pois o sistema Desmo virou parte do DNA da Ducati, permitindo alta precisão na abertura e fechamento das válvulas, independente da rotação do motor. Era caro de produzir, difícil de manter, quase desnecessário, mas icônico. Nos anos 70, a Ducati deixou de ser apenas uma equipe de corrida e se tornou um fabricante sério de motocicletas. A 750C e a 900S mostraram que podiam criar motos de produção que refletiam seu sucesso nas corridas. Esses não são modelos da CF Moto, mas sim da Ducati, entenda isso. As histórias dessa época da Ducati são quase mitológicas. Pequenas equipes, motos montadas à mão e números de produção ultralimitados, resultando em máquinas temperamentais, mas mágicas. Nos anos 1980 surgiu a era Desmo 4 e a Ducati ganhou destaque mundial. O motor Desmo 4 foi projetado com base na tese universitária de Massimo Bordas. Enquanto a Ducati estava sob o controle da Cagiva, trazendo a arquitetura de 4 válvulas para as máquinas principais da Ducati, os motores foram um ponto de virada para a Ducati. Eles venceram corridas com agressividade e sem remorso. A Ducati se tornou a azarona que virou heroína no Mundial de Superbike, superando fabricantes japoneses que tinham orçamentos muito maiores e mais experiência. O lançamento da Monster em 1993 foi um marco para a Ducati. Miguel Galuzzi a criou usando peças reaproveitadas. Ela tinha quadro treliça de aço, motor L-Twin, carenagem mínima e posição de pilotagem ereta. A moto virou um fenômeno cultural, salvou financeiramente a Ducati e fez a marca parecer jovem, descolada e acessível. Ela transformou a Ducati de uma oficina de corrida de nicho em uma marca global. Pela primeira vez, pessoas que não eram fanáticas por pista podiam pilotar uma Ducati. A Monster foi a Ducati acessível, tornando-se o pilar da marca por décadas. Depois veio a obra-prima de Massimo Tamburini, a 916, uma motocicleta tão bonita que foi exibida em museus de design no mundo todo. Não era só uma moto, mas um objeto de desejo tão sensual quanto um predador de topo no Mundial de Superbike. Ela é símbolo do design italiano há muito tempo. A 916 definiu a identidade da Ducati como nunca antes. Desde então, toda a Ducati foi marcada por aquela silhueta. Depois vieram os motores Testastretta. Criados para corridas, mas feitos em massa para motos de rua, eles equipam multistradas, hypermotards e monsters. Eles conectavam a engenharia de corrida da Ducati às motos para consumidores. Refletia uma época em que as superbikes da Ducati e suas motos comuns ainda pareciam ligadas espiritualmente. Isso, claro, nos leva à era moderna do V4. O Desmosedici Stradale é um motor derivado da MotoGP que abençoou muitos pilotos entusiastas indignos de sua grandeza. Quando a Panigale Ni4 chegou, foi um marco e o auge da ambição de engenharia de superbikes da Ducati. Mas ao contrário da era Testastretta, em que o motor principal se espalhou para o restante da linha, a influência do V4 foi isolada. Sem efeito cascata, sem DNA diretamente espelhado entre a moto de corrida e os modelos de consumo da Ducati. Em vez disso, eles construíram um motor totalmente separado, o V4 Gran Turismo projetado para equilibrar desempenho, confiabilidade e facilidade de uso. Foi aqui que tudo começou a mudar, porque essa divergência, construir um motor para réplicas de corrida e outro motor para todo o resto, marcou silenciosamente o fim da Ducati como ela era antes. Uma das características mais marcantes da Ducati ao longo do século XX foi sua obsessão por motocicletas como arte, uma fusão sucinta de forma e função. Taglioni esculpiu motores e quadros como catedrais, escolhendo cada ângulo para harmonizar estética e desempenho.
Tamburini, possivelmente o designer de motocicletas mais famoso da história, criou uma moto que desafiou as expectativas dos pilotos e satisfez o desejo estético. Eles nem sabiam que tinham o escapamento sob o banco da 916, a simetria do quadro e do braço oscilante monolateral, a carenagem fluida e cheia de propósito. Hoje é óbvio, mas na época era revolucionário. Pierre Tourblanche levou a Ducati a novos rumos com a 999 Hypermotard e Multistrada. Ele desenhou motocicletas que pareciam e pilotavam de uma forma nunca vista antes, solidificando a Ducati como uma marca de pioneiros e visionários. Não apenas para máquinas de alta performance, mas para motocicletas que pareciam e transmitiam a sensação de serem uma categoria totalmente única. Esses designers não usavam dados de mercado, grupos de foco, verticais de marca ou projeções de retorno sobre investimento. Eles comunicavam ideias com aço, alumínio e fibra de carbono. Eles criavam o futuro do motociclismo guiados pelo instinto artístico, não por estratégias corporativas, e o sucesso nunca era certo, era arriscado. Houve fracassos e decepções, mas a Ducati não buscava cautela, e sim ser grandiosa, ser a Ducati. Hoje, a Ducati ainda emprega designers e engenheiros com um talento extraordinário, mas o resultado já não parece mais ser fruto daquela criatividade desenfreada do passado. Parece mais uma linha de produção de produtos. Ainda são motos muito bonitas e transmitem muita emoção, mas também parecem muito seguras e controladas. Como se as arestas tivessem sido limadas pelas exigências da economia global, como se tudo tivesse sido suavizado, diluído e de modo geral comprometido em nome dos números do resultado final. Muitos acham que o ponto de virada da Ducati foi em 2012, quando a Audi, do grupo Volkswagen, a comprou. A comunidade motociclística reagiu com otimismo e apreensão. A Ducati ganharia estabilidade financeira, precisão na produção e alcance global, mas será que perderia sua alma nesse processo? 13 anos depois, vemos como o investimento da Volkswagen melhorou a confiabilidade da Ducati. Os tempos em que ter uma Ducati exigia manutenção cara e rigorosa já passaram. Não era necessário reservar 30% do valor da moto para cobrir reparos imprevistos ou manutenções frequentes. Hoje em dia, as Ducatis ligam basicamente toda vez, talvez não na primeira tentativa, mas ainda assim vão ligar. Elas não vazam, não queimam componentes elétricos caso peguem chuva. São motocicletas respeitáveis, bem construídas, com padrões de fabricação e controle de qualidade superiores, além de oferecerem ótima performance. Agora a rede de concessionárias deles já suporta um forte crescimento. Você poderia morar em uma cidade pequena no meio oeste e estar a 240 quilômetros da concessionária 960 quilômetros. De certa forma, isso reflete o ocorrido com a Lamborghini. Depois que a Audi os adquiriu, eles passaram de produzir supercarros encantadoramente tumultuados para máquinas confiáveis e tecnologicamente avançadas. Sim, eles perderam um pouco do fator 10, com muitos modelos sendo basicamente Audis reestilizados, mas ganharam a capacidade de competir. Como empresa moderna, a transição da Ducati foi semelhante. A nova Panigale B2 é mais fácil de pilotar, possuir e manter que a 998. Apesar da potência parecida, as multistradas são tão refinadas quanto um SUV de luxo. Os novos motores permitem intervalos de manutenção que fazem possuir uma Ducati parecer quase normal. A plataforma do motor V2 ser usada em tantos modelos soa errado para uma marca definida pela arte das pistas. Faz sentido produzir motos mais baratas, fáceis de manter e geralmente mais confiáveis. Isso permite que a Ducati ofereça preços um pouco mais competitivos do que no passado, além de atuar em outras categorias além das motos esportivas. Isso é o que gera dinheiro e permite reservar a engenharia exótica para os modelos topo de linha, onde faz diferença. De certa forma, a marca se tornou menos exclusiva, mas paradoxalmente também um pouco mais premium, mais refinada, mais confiável. Eles são bem diferentes da antiga marca de motos de corrida artesanais que já lutou para sobreviver. Interessante é que a transformação da Ducati não indica abandono de suas raízes. Na verdade, as evidências mostram o oposto. A Panigale V4R 2026 é uma das superbikes de produção mais avançadas já feitas. É uma maravilha tecnológica, a versão moderna do desempenho de corrida valorizado pela Ducati. Sua existência prova que a Ducati ainda sabe ser Ducati quando quer. Eles não esqueceram sua herança, apenas a compartimentalizaram.
Talvez essa seja a lição aqui. Talvez a Ducati tenha percebido que nem todo mundo quer ou precisa de uma moto de corrida quase indomada, com faróis e placa que mal dá para pilotar. A maioria dos pilotos provavelmente busca confiabilidade, conforto e manutenção fácil, coisas que a antiga Ducati jamais imaginou. Talvez o futuro da marca seja dividir os esforços artísticos em produtos exclusivos, enquanto a linha principal atende às reais necessidades dos motociclistas. E eu já disse isso antes e vou dizer de novo, a Ducati é meio parecida com a Porsche nesse sentido, e a Ducati é diferente hoje em dia. Mas a mudança não esgotou a identidade deles, é apenas uma evolução. Eles são uma marca moderna, influente mundialmente, financeiramente estável e com engenharia além do que os fundadores imaginaram. Talvez seja só isso. Tudo bem, porque se você ainda busca a mágica comprovada da Ducati, válvulas Desmo, DNA da moto Grande Prêmio e a Superbike italiana sem desculpas, tudo isso permanece lá. Você só precisa pagar tipo uns 30 ou 40 mil dólares para ter a Panigale V4, eu acho que vale a pena. A Ducati já não é mais a mesma Ducati, não é aquela da antiga oficina de Bolonha, nem das primeiras invenções de Taglioni, nem da 916 ou da Monster original. Mas a Ducati que temos hoje talvez seja a única versão da marca que conseguiria sobreviver no mundo moderno. Eles trocaram o caos pela consistência sem chegar à conformidade total. Por trás do apoio corporativo e da aura do luxo automotivo alemão, a centelha italiana ainda está lá. Pode ser mais silenciosa ou mais contida, mas ainda está lá. A Ducati mudou. Porque, como o Blink 182 escreveu uma vez, acho que isso é amadurecer. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Agradeço por conferirem o vídeo de hoje e feliz ano novo. Vejo vocês no próximo.